Bom, irmãos, bom dia de novo, né? Hoje eu vou pedir permissão para vocês para não fazer, hoje eu não vou fazer uma pregação pastoral, né? Geralmente o pastor vai fazer uma pregação aqui, então tem aquela, né? E tal, e faz movimento. Então eu não vou fazer isso não. Hoje a minha eu chamei mais de uma pregação professoral. Né? Então é mais professoral do que pastoral. E quando foi que na época que nós estávamos preparando a igreja do Galo Branco para a emancipação, então eu acabei fazendo esse trabalho lá, né, preparando as pessoas, né, para montar a liderança e tudo. E aí o pastor me pediu para dar essa palavra aqui, então emendando o assunto que eles já estavam, tanto o pastor Valdenberg quanto o pastor Neto, falando aqui a respeito da qualificação dos oficiais, uma vez que nós teremos eleições daqui a 2 semanas. Então, 2 ou 3 semanas. Então, eu gostaria realmente de continuar esse assunto aqui. E hoje, então vai ser eu falo que é mais professoral, porque daqui a pouco vocês vão ver que eu vou ler bastante coisa aqui, só para resumir as qualificações aqui. Ó. Então, primeiramente, vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 2. Quanto que é? Não estou enxergando. 3, 1 a 12. 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarentos, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Depois, fala a respeito dos diáconos também. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, essa é os dois textos, né? O texto que nós achamos aqui como base para isso. Depois o texto de Tito, que o pastor já leu no começo. Então, basicamente, o que eu vou fazer, eu vou, vamos dizer assim, repetir o óbvio. Mas, infelizmente, às vezes nós temos que repetir o óbvio para ficar claro na cabeça nossa. Lá em Provérbios tem um texto que diz o seguinte, que não havendo profecia, o povo se corrompe. E aquela profecia no sentido de ficar repetindo. Ó, vou repetir de novo. Vocês esqueceram. Então é mais ou menos isso. Então, talvez alguma coisinha além do óbvio aqui, mas a grande parte é isso. Então veja lá. Então, com respeito aos presbíteros, nós vemos lá. Irrepreensível, esposo de uma só mulher, bom chefe de família, hospitaleiro, temperante, piedoso, sóbrio, modesto, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, apto para ensinar, não seja neófito e tenha bom testemunho do de fora. Então, um resumão aqui que praticamente envolvendo os dois. E depois, né, com respeito, só especificamente com respeito aos diáconos, respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, experimentados, irrepreensíveis, marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua casa. Ou seja, as características, tanto para o presbítero quanto para o diácono, são muito parecidas. Na verdade, o que nós vemos é que essas características não são apenas para os presbíteros e para os diáconos, mas para todos nós. Né? Porque, você lembra, uma pessoa, por exemplo, que tem o bom testemunho dos de fora.
Ô, gente, quão importante é isso? Se uma pessoa daqui começa a dar mau exemplo aí fora, a igreja toda cai na língua do povo. Né? O quê? Aquela igreja? Aquele sujeito é de lá, aquele lá não tem gente que preste, não. Então, quer dizer, um só que dê mau exemplo já deturpa o nome da igreja. Né? Mas, de qualquer forma, vou falar um pouquinho a respeito de cada um deles aí. Então, primeiramente, irrepreensível. É lógico, acho que a palavra, o termo irrepreensível já diz tudo. Mas, de qualquer maneira, o cristão irrepreensível é aquele que não possui nenhum engano no coração. É lógico. Uma pessoa não tem engano. Tudo que ele fala com verdade, ele fala com base, não tem engano. Então você pode acreditar. Se a pessoa disser, você pode acreditar, porque ele é uma pessoa irrepreensível. Não tem nada por trás daquilo que ele está querendo falar. Então, não tem nada. Falsos apóstolos. Então, o texto aí de 2 Coríntios fala de falsos apóstolos, de pessoas que, se fingindo de apóstolos, começam a dar ensinamento. Outro dia alguém falou de um líder cristão aí, antigo já, e falou assim, mas eu não gosto muito da fala daquele pastor, daquele fulano aí da mídia, não. Eu falei assim, realmente, eu, pelo menos, quando eu ouço falar, eu fico pensando no Balaão. Né? O sujeito, ele é um pregador, então, mas quando ele abre a boca, só o Balaão falando de novo aí. Então, ou seja, não se pode acreditar, o cara tem segundas intenções por trás. Então, a pessoa irrepreensível não tem isso, ele não é um falso apóstolo. Vive o que prega. Ele vive o que prega. Eu, de vez em quando, eu brinco com os irmãos aqui, que eu sou muito abençoado aqui na igreja, que normalmente a Leamar não está aqui assistindo a minha palavra. Porque se ela tivesse, eu estaria tremendo, com as pernas tremendo aqui, que ela fala assim, o quê? Ele está falando isso? Então, mesmo a gente, nós nos esforçamos para viver o que prega, mas com ela por perto, eu já começo a pensar duas vezes. Sem dolo e impureza. Quer dizer, com maldade, com falsos pretextos. E também totalmente honesto. A pessoa pode acreditar. Você pode acreditar na pessoa, quando ela diz uma coisa, você se ensina ou não, então aquela pessoa é irrepreensível. Então ele é um bom candidato a trabalhar na liderança, no diaconato, no presbiterato da igreja. Esposo de uma só mulher. Acho que foi o pastor Valdenberg, já falou muito a respeito desse detalhe aí. Né? Agora, porque o texto ele não fala que a pessoa precisa ser casada. Ele não fala, mas se ele for casado, tem que ser com uma mulher só. Né? Então, o que se frisa é a pureza moral e sexual dos líderes. Né? Então, o homem é esposo de uma só mulher, ou seja, ele respeita, ele se dedica exatamente à esposa dele, aquela mulher com quem ele se casou. Você pode confiar. Não. Então, evidentemente, que nós temos, o pastor Valdenberg bem fala muito dos cuidados que o líder precisa ter, o líder cristão precisa ter na hora de executar o trabalho dele, para não dar o que falar. Às vezes a pessoa, ele é uma pessoa honesta, a pessoa trata bem, respeita de ti, mas às vezes ele dá uma bobeira e dá o que falar. Não foi nas melhores das intenções, mas errou. Então, precisamos ter cuidado. Dedicado exclusivamente à sua esposa. Então, essa é a característica do homem esposo de uma só mulher. Bom chefe de família. Vocês estão vendo aqui que eu não estou usando, só depois alguns slides lá que eu estou usando, passar um por um, né, uma linha por linha, porque aquilo acaba atrasando. E como eu não vou poder me atrasar aqui, né, que é muita coisa para falar, então eu já estou jogando o slide todo aí, você já pode ir lendo aí. Ó. Então, um bom chefe de família, responsável por prover o sustento financeiro. É o padrão. É o padrão, inclusive um padrão social. Evidentemente que tem uma exceção ou outra, mas são exceções. O padrão é, o líder, ele é um bom chefe de família, ele é responsável por prover o sustento financeiro de casa. Tomar as decisões importantes.
Aí a gente já fica meio complicado, é ou não é, Carlos? Tomar decisão importante. Mas geralmente é ela que toma a decisão importante. Não. Olha, você pode até deixar ela tomar, mas você é responsável. Não vai reclamar depois. Né? Mas as decisões importantes o líder ele tem que tomar. Cuidar do bem-estar emocional. Um sujeito que explode por qualquer coisa, um sujeito que chora por tudo, tem que cuidar do problema emocional dele. Não tem jeito. Ele é responsável. Ser um exemplo. Evidentemente que eu estou dizendo, ser um exemplo bom. Eu pensei assim, na hora que eu vou falar o exemplo, vou dizer que é um exemplo bom, porque ser um exemplo mau, aí é fácil. Mas tem que ser um exemplo bom. Garantir a segurança de todos os membros. Esse negócio de ser exemplo, de vez em quando eu me surpreendo lá em casa, porque os meninos, né, de vez em quando, os meninos já são tudo, né, já estão tudo pai de família, então de vez em quando me dizem, pai, mas olha, eu aprendi isso com você aquele dia, eu nem me lembrava mais, mas eles citam, aprendi isso lá em casa, isso aqui, foi meu pai que fazia isso aqui. Então, realmente, às vezes eu me surpreendo, porque as coisas eram, naturalmente, a gente já vai dando, né, vai vivendo a vida comum do lar e as pessoas, e os filhos vão aprendendo, vão olhando, vão observando. Garantir a segurança de todos os membros. De vez em quando eu digo que a gente, como pai, chefe de família, a gente parece cachorro de vigia, né? Você fica lá, o cachorro fica lá, na hora que pinta algum perigo, você faz barulho para ver se espanta o barulho de perto. Então a gente fica, né, o homem, ele tem que ser visto, ele tem que ficar de olho, não pode dormir. Ele pintou algum barulho, ele tem que latir, ele tem que fazer barulho para espantar o barulho para lá. Então, ele é responsável pela segurança de todos. Hospitaleiro. Todos devem praticar a hospitalidade. Na verdade, então, eu coloquei o texto ali de Romanos, mas então a hospitalidade é uma responsabilidade de todos. E lógico, meus irmãos, o homem não consegue ser hospitaleiro se a esposa dele também não for. A esposa dele, ela é hospitaleira. Então, normalmente, o homem pode até convidar, mas quem realmente vai praticar de verdade a hospitalidade é a esposa. Então, quer dizer, o casal tem que ser muito bem afinado nesse sentido. Vamos convidar alguém para almoçar, vamos fazer. A esposa tem que estar junto. Então, quer dizer, não dá para o homem ser hospitaleiro sozinho. Então, nós precisamos de mais da nossa família nesse sentido. As portas de suas casas estão abertas para pregadores e evangelistas itinerantes, músicos, cantores, irmãos em Cristo e mesmo pessoas estranhas. Só que aí eu coloquei, pessoal, aí precisamos ter muito cuidado nesse ponto por causa do ambiente que a gente vive, por causa da violência, por causa das pessoas que eventualmente não sejam confiáveis. Mas, de qualquer forma, é a nossa obrigação ser hospitaleiros. Isso. Hospitaleiros. Temperante. O que é uma pessoa temperante? Ela tem uma perspectiva clara e profunda da vida. O sujeito sabe o que ele quer. Ele sabe, afinal de contas, aonde que ele quer chegar. Então, a pessoa é uma pessoa que planeja a vida. Então, ele é um sujeito temperante. Ele olha, aqui eu posso, aqui eu não posso ir, por aqui eu posso ir, por aqui eu não posso ir. Então, a pessoa ele tem perspectiva profunda de onde ele quer chegar, de onde que ele quer, qual é o objetivo, quais são os objetivos que ele vai querer atingir na vida. O sujeito que fica atirando para todo lado, ele não é temperante. Ele tem que ter uma mira. A sua... Ai, meu Deus. Até nem o óculos do pastor está bom, não. Ó, os seus prazeres não são primariamente do sentido da vida, mas da alma. Só que você leu? Então eu não sei. Então, os prazeres são os prazeres. Quais são os prazeres que me chamam, que me movem? São os prazeres da alma. O que me faz feliz, realmente? Né? Então, ao invés dos prazeres
da carne. Ele não se dá a excessos, a alimentação, trabalho na doutrina, mas é moderado, equilibrado e cuidadoso. Esse óculos está ruim. Bom, então, quer dizer, a pessoa é equilibrada. Tem gente, por exemplo, que ele trabalha demais. Eu me lembro da época que eu trabalhava em fábrica, tinha gente que trabalhava muito, fazia hora extra e tal. Quando chegava no final do ano, ele ficava bravo, porque o imposto de renda pegava metade do que ele ganhava de hora extra. Que adianta fazer hora extra, depois o imposto de renda pega tudo? Não é porque ele ganhava dinheiro e tal, mas mudava de faixa, mudava a alíquota do imposto de renda e pronto, o dinheiro dele ia tudo pro leão. Então, meu amigo, não adianta. Você tem que aproveitar a vida de uma maneira séria. Vai fazer hora extra, o imposto de renda vai... Quem fica morrendo de alegre é o leão. Né? O leão fica alegre com as suas horas extras. Pode fazer. Mas a pessoa não é temperante. Né? E agora, pastor? Essa virtude... Lê lá, vai. Pois é, relações com os hábitos naturais, os hábitos morais, físicos, mentais. Quais são os seus hábitos? Então, a pessoa temperante. Então, para ser presbítero, para ser diácono, a pessoa tem que ser temperante. Seguindo, piedoso. Irmãos, a palavra piedoso, só talvez um pouquinho mais de detalhe aqui, ó. Nós usamos a pessoa, ela faz piedade quando ela tem dó dos outros. Mas, na verdade, a palavra pio ou piedoso é relacionado a Deus, uma pessoa dedicada a Deus. Então, ela é piedosa, então ela é agradável a Deus. Ela é livre do pecado da maldade. Então, por exemplo, lá Tito 1,8 fala sobre o justo, piedoso e justo. Então, o justo, ele cumpre os seus deveres para com os homens, e o piedoso cumpre os seus deveres para com Deus. Então, eu me lembro até por exemplo, lá de uma palavra lá, que é muito usada lá no catolicismo, que é uma pessoa pia, é um pio. Então, a pessoa pia é aquela piedosa, aquela pessoa que está próximo de Deus. Né? Então, o piedoso é o que está próximo de Deus. Ele se agrada, ele é agradável a Deus. Né? Não necessariamente a pessoa que tem facilidade de doar as coisas dele, mas o piedoso ele é agradável a Deus. Sóbrio. Aqui agora eu coloquei, só para tirar um pouco a monotonia, agora eu coloquei 1 a 1. Então, sóbrio, sensato, prudente, moderado. De novo. Né? Então, a pessoa sóbria. Ele realmente pensa naquilo que ele faz, ele pensa naquilo que ele diz. Especialmente, pensa antes de dizer, né? Porque geralmente a gente... como é que é? Pense nas coisas e depois fale. Mas a gente fala, depois pensa. Então, a pessoa sóbria não, ele pensa primeiro. Eles têm uma opinião equilibrada a seu próprio respeito. Estão cônscios de que tudo o que tem vem de Deus. Eu canto bem a beça, eu sou muito bom, eu sou muito... Enfim, ganhou de Deus. Eu tenho facilidade para matemática, vem de Deus. Tenho facilidade para música, vem de Deus. Tenho facilidade para administração, vem de Deus. Então, nada é seu, nada é meu. Então, o que a gente tem, nós recebemos de Deus. Então, é uma pessoa sóbria. Ele tem consciência de que o que ele recebeu de Deus. Não que ganhou, não que conseguiu com seus próprios esforços. Sem ele não é nada. Né? Aí, o texto de João fala a respeito da videira. Se você estiver fora do ramo, você não é nada, vai morrer. Não produz fruto e morre. Sóbrio, modesto. Agora, aí é demais, né? Aí também é demais. Modesto. No original, o grego significa bem comportado, respeitável, ordeiro, bem organizado e ter muito controle. Então, irmãos, o modesto, basicamente, é a pessoa organizada.
pessoa organizada. É muito interessante o texto modesto no original. Então, ó, pensamentos e conceitos organizados, arrumados e limpos, vestimenta, o calçado, o cabelo, a barba, a casa, o jardim, a mesa de trabalho, o carro, tudo bem tratado e com boa aparência. Sabe o que é um sujeito modesto? Não anda de qualquer jeito, né? Às vezes os líderes, os presbíteros que vêm servir a ceia de terno. É o seguinte, a pessoa é modesta, vem bem organizado, vem bonitinho. Mesmo no calor, não é, Carlos? Mesmo no calor. Mas se vier sem terno, vem pelo menos, sei lá, tem que vir bonitinho. Então, eu acho que nós nos apresentarmos diante do Senhor tem que ser bonitinho. A roupa domingueira, a roupa de domingo, então, mas tem que ser bonitinho, não pode. Né? Então, eu lembro uma vez que alguém falou assim, mas isso é só aparência. Mas o que você mostra por fora é o que você tem por dentro. Né? Se você é uma pessoa relaxada, desorganizada por dentro, a sua roupa também vai ser desorganizada e relaxada. Então, vamos escrever isso aí. Inclusive fala aquela palavra lá de Timóteo, logo depois do texto que a gente leu, e fala a respeito das mulheres. Modesta, né? As mulheres também se vestem modestamente, é assim, organizada, bonitinha, com a roupa bem colocada, né? Sem aqueles enfeites que chamam mais atenção. O homem respeitável ou modesto adora os ensinamentos da Bíblia. A fala, a veste e a doutrina. Tem a palavra do canto lá, não consegui ler, não. Oi? O escritório, isso. Obrigado. Bom, gente, então é isso. Então, quer dizer, uma pessoa modesta é isso. Organizado. Eu me lembro, quando eu comecei a vida de aposentado, o pastor João Arantes falou assim, Samuel, você quer ser tesoureiro da igreja? Deus me livre, pastor. Eu sou organizado em algumas coisas, mas falou que é para mexer com tesouraria, estou fora. Porque eu não tenho hábito, não tenho o dom, não tenho a habilidade para isso. Nesse caso, eu sou desorganizado. Então, não tem jeito. Às vezes fica faltando dinheiro no meu próprio orçamento. Então, mas por quê? Porque é falta de organização. Não dado ao vinho. Aqui, meus irmãos, está falando a respeito do excesso, sempre do excesso. Né? Porque o apóstolo Paulo falou, Timóteo, você tem que tomar um pouco de vinho aí, porque o seu estômago está meio arrebentado. Então, mas é o seguinte, a questão é sempre do excesso. Né? A posição bíblica nessa questão de beber ou não beber vinho, ou bebida alcoólica, cerveja, etc., e outras mais fortes, é a de equilíbrio e moderação e cuidado. Equilíbrio, moderação e cuidado. Então, por exemplo, a questão da abstinência. Então, tudo bem, a pessoa que se quiser se abster, não tem problema. Mas, em algumas situações, o apóstolo Paulo não menciona a abstinência, mas a moderação. Agora, o exagero é combatido, desde lá do Antigo Testamento. Eu estava lendo esse texto de Provérbios, então ele usa algumas palavras interessantes lá, que fala assim, olha, no texto de Provérbios fala assim, cita termos como olhos sempre vermelhos, de bebum, morde como cobra venenosa, o álcool, a bebida, morde como cobra venenosa, diz coisas sem sentido, ou então ele fala assim, parece que eu levei uma surra. São coisas que tem lá na Escritura Sagrada, falando a respeito do excesso de bebida. Então, quer dizer, o excesso é condenado. Condenado. Agora, a abstinência, muitas vezes, ela é útil. Eu tenho comigo, por exemplo, o meu caso de abstinência foi o seguinte, eu me abstive, né, me abstenho até hoje, por quê? Porque, por exemplo, eu vejo a questão do exemplo lá em casa. Um copo que eu tomasse, cerveja, um copo que eu tomasse, abria a porta para meus filhos tomarem 20. Então, quer dizer,
um copo que eu tomo, meus filhos tomam um montão. Então, quer dizer, zero não tem jeito de multiplicar. Zero multiplicado por zero é zero. Então, pessoal, eu tomo zero. Então, vocês têm direito de tomar zero também. No final das contas, eu acho que valeu a pena a abstinência nesse sentido. Por quê? Por causa do exemplo. E aqui também, o outro caso, depois mais tarde vai comentar, por exemplo, a respeito do bom exemplo para o crente mais fraco. Eu não vou beber porque tem um irmão ali que é um recém-convertido, que se eu beber, ele vai se ofender, ele vai pecar, ele vai se escandalizar. Então, eu não vou beber, eu não tenho necessidade. Então, às vezes é muito mais fácil, muito mais barato, mais aconselhável a abstinência. Mas não é a indicação do apóstolo Paulo. A abstinência realmente é uma questão do amor de cada um de nós. Não violento. O violento aí, irmãos, tem muito a ver com a questão das palavras, né? O que o apóstolo Paulo condena aqui é a atitude agressiva que resulta de ira pecaminosa. Agressivo. Então, o texto fala aqui, por exemplo, de pessoa agressiva, tanto pronto para dar um murro, né? O sujeito está pronto, está sempre com a mão fechada para dar um soco em alguém. Há indivíduo que parece estar sempre com os punhos cerrados. Né? Bobeou, eu quebro os dentes dele. Né? Então, é assim. Então, tem pessoa que está pronta para dar soco. Agora, tem outras não. Tem outra que não dá soco, mas ele tem as palavras, a língua é afiada. A língua é afiada. Então, ele fala assim, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim. Mas aí o Abel, ele irou-se sobremaneira, matando o próprio irmão. Irou-se. Então, a ira dele foi pecaminosa. E, agora aqui, Moisés tornou um homem muito mais manso, mas ele, lembramos que Moisés matou o egípcio lá também. Então, quer dizer, ele também se irou, mas depois ele se transformou no mais manso de todos. Tiago e João tentaram, o senhor quer que a gente manda fogo em cima desse povo aí, lá de Samaria, porque Samaria não recebeu. Quer que a gente ore mandando fogo? Não. Então, até o Tiago e João queriam mandar fogo em cima dos samaritanos. Então, quer dizer, tem certa hora que a ira não pode. Então, o grande problema do não violento é tão violento fisicamente, mas também violento com as palavras. Né? Então, às vezes, a violência... Porque tem gente, irmãos, que é muito rápido no gatilho, né? Eu já tive dificuldade com alguém que falou assim, olha, eu tenho medo daquele sujeito lá. Por quê? Aquele sujeito é rápido demais no gatilho. E se você ameaça errar, ele já te dá, já puxa o dedo, né? Em cima de você, já cai matando. Então, e eu erro muito, então, quer dizer, eu tenho problema. Como eu erro muito, eu tenho medo de gente rápido demais no gatilho. Então, não seja violento. Cordato, 9h49, e até aqui tudo bem. O crente cordato é diametralmente oposto ao iracundo. Então, é totalmente contrário. Cordato. Ele não briga por seus próprios direitos. Aí é difícil, né? Mas ele não briga por seus próprios direitos. Ele sofre o dano ao invés de criar uma demanda. Vou abrir um processo na justiça contra aquele irmão lá. Não. A palavra diz, olha, sofra o dano. Sofra o dano. Porque o processo na justiça contra o irmão, especialmente, é uma vergonha para o evangelho. Inimigo de contendas. Essa expressão é ainda mais abrangente do que a anterior ou as anteriores, pois uma pessoa pode não estar inclinada a sair no braço, todavia gostar de contenda de palavras. Quer discutir um assunto, aí terminou aquele assunto, ele já puxa outro para discutir. Então, às vezes são discussões inúteis, a palavra fala sobre discussões inúteis. Está discutindo coisa inútil, que não vai levar a nada. Então, inimigos de contenda. Não avarento. Paulo diz que o bispo, presbítero, não pode ser avarento. E com respeito ao diácono, que não sejam cobiçosos de sorte da ganância. Né? Então, não pode ser avarento nem cobiçosos de sorte da ganância.
Em muitas outras passagens, a Bíblia adverte os crentes contra a avareza, a cobiça e a ganância. Então, cobiça e ganância. Então, realmente, esse é um assunto bastante sério que nós precisamos levar em conta. Alguns líderes, ministrando aos demais, são especialmente tentados nessa área. Porque, sabe como é que é? Onde rola muito dinheiro, então tem muita tentação. Mas modelos de crente, né? Sumiu lá. Modelo do rebanho. Próxima vez eu quero puxar mais nessa transparência. Apto para ensinar. Então, aí de novo, apto para ensinar. Por exemplo, vocês estão vendo a minha habilidade para ensinar aqui, né? A minha transparência está ruim pra caramba. Nem eu estou enxergando o que é para escrever aqui. Então, mas é isso aí. Existe uma lei, por exemplo, uma regra de fazer transparência. Olha, quando você for fazer uma transparência, você tem que levar assim, um ceguinho que está lá no último banco tem que ler o que você escreveu. Então, se o ceguinho lá do último banco não lê o que você escreveu, está errado a sua transparência. É o caso dessa aqui. Né? Nem eu que estou aqui perto estou conseguindo ler direito. Mas eu precisava ganhar tempo, me desculpe. Tá? Então, é um dom recebido de Deus. Ensinar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Aqui, ó, tá vendo? Manejar bem a palavra da verdade. Estudar a Bíblia com profundidade, saber as coisas, não passar vergonha com qualquer pergunta. Ter didática, isto é, flexibilidade para passar o conhecimento para todos os seus alunos. Então, quer dizer, você vai ensinar para criança, então você tem que ter uma maneira de ensinar para criança. Vai ensinar para adulto, tem que ensinar para adulto. E assim por diante. A pessoa tem flexibilidade para poder passar aquilo que precisa ser passado. Tem 3 pontos aqui, ó, são três itens que são importantes. Ele é apegado à palavra. Então, ele tem que ter conhecimento da palavra. Então, já citamos, por exemplo, de vez em quando a gente vê falar, por exemplo, de pessoas que estão satisfeitas com o que já sabem. Não estuda nada, nem lê mais. Estou feliz, se eu chegar no céu com isso que eu já sei, estou louco de feliz. Não, tem que estudar. Tem que ir aprendendo mais coisa. Apega-se à palavra. Aplica a palavra de Deus. Então, aquilo que ele aprendeu, ele aplica na sua própria vida. E, o que mais? Habilitado pela palavra de Deus. Postura pessoal. Tem condições de passar aos outros. Então, é isso. A pessoa apta para ensinar. Mas o importante é isso. Você acha que pode ensinar? Então, esmere-se, estude, se prepare. Não seja neófito. Então, o neófito, só colocando rapidamente aqui, o neófito é uma pessoa nova. Alguém que começou recentemente em algo, ou está fazendo pela primeira vez. Então, foi plantado recentemente. Então, sinônimo, né? Eu quis colocar os sinônimos aqui, neófito. Então, neófito é noviço, novato, principiante, aprendiz, ou ainda, recém-batizado, recém-convertido, recém-admitido. É a pessoa neófita. Então, ele é novo naquela coisa. Não sabe tudo. Está aprendendo ainda. Então, normalmente o líder, né, o presbítero, o diácono, o pastor, ele não pode ser neófito. Porque tem que ter experiência. Né? Um dos grandes problemas é que a pessoa fica chateado com alguma coisa que não aconteceu da maneira como ele queria, aí perde o ânimo e tal, fica desanimado. Tenha bom testemunho do de fora. Então, esse é um dos últimos aqui. Então, quer dizer, ter bom testemunho do de fora é aquele exemplo, por exemplo, se você é mal afamado lá fora, o sujeito é mal afamado lá fora e vai pregar o evangelho, quem é que vai dar ouvido para ele? Ninguém. Né? Então, com um bom testemunho. Então, o bom testemunho honra ao Senhor. Bom testemunho honra ao Senhor. E muitas passagens da Bíblia falam sobre a importância de todos os crentes terem boa reputação entre os não salvos, não somente os líderes. Ou seja,
todos nós precisamos ter boa reputação. Então, os moços, as moças, os senhores, as senhoras, as crianças, pessoas com boa reputação, é importante para o progresso do Evangelho. Bom, como é que funciona aqui? Então, normalmente, os irmãos já sabem como é que é. Então, os irmãos indicam pessoas para se candidatar, para participar da eleição de presbíteros e diáconos. Aí essa pessoa depois é consultada pelo conselho da igreja. Em a pessoa se sentindo preparada e se sentindo em condições, então ela vai participar da eleição. Então, por exemplo, agora já foram feitas todas as consultas, né, Carlos? Então, o presbítero Carlos, vice-presidente da igreja, já vai divulgar o nome das pessoas que vão participar da eleição. Então, graças a Deus que tem um bom número de pessoas. Né? Então, pessoas preparadas. E depois, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar, nós precisamos pedir a Deus a indicação para como é que vai ser a nossa votação, qual vai ser a nossa escolha. Por quê? Por que, irmãos? Porque eu sinto que a gente precisa de pedir a orientação de Deus. Porque vocês não me conhecem direito. Pouquíssimas pessoas conhecem o meu dia a dia. Né? Eu tenho que saber o dia a dia, eu tenho que conhecer a pessoa com um pouco mais de profundidade para saber realmente como é que ela é nos negócios, como é que ela é em casa, como é que é o estilo de liderança como pai, como mãe, enfim. Qual é o meu estilo? Sabe que eu não sou muito, às vezes eu contenho as minhas palavras aqui, mas em casa eu sou durão. Boca dura, boca suja, enfim. Eu não tenho como saber, por exemplo, se olhar a lista dos candidatos lá, saber se aquela pessoa realmente é um exemplo. Não dá para saber, mas o Senhor sabe. Então, nós oramos, pedimos para Deus, Ele nos diz, esse aí é bom. Nesse aqui não vota não, porque esse aí vai dar dor de cabeça. Né? Então, Deus fala não vota esse não, é muito neófito. Ele indica. Aquele lá não, aquele pode votar, que aquele é bom. Enfim, é assim. Cada um deles, né, já fez a sua autoanálise a respeito de si mesmo. O que nos cabe é pedir a sabedoria de Deus para votar. Irmãos, falei demais, né? Então foi um resumo muito, muito grande. Mas que Deus realmente esteja nos abençoando, porque é importante demais para a sequência, para a continuação da vida da igreja, quando nós escolhemos direitinho os presbíteros e os diáconos aqui para a nossa igreja. Tá certo? Que Deus nos dê sabedoria, nos abençoe, nos dê realmente clarividência a respeito das pessoas a que nós vamos escolher através do voto no final do mês. Tá bom? Obrigado a Deus por mais esse dia, obrigado por o Senhor nos trouxe até aqui, obrigado, Pai, porque a gente pôde ver esse resumo a respeito das qualificações dos líderes aqui para a nossa igreja. Toma conta de nós, toma conta da igreja, toma conta das pessoas que são candidatos. E, ó Deus, que realmente o fato deles colocar o seu nome à disposição seja um ato de culto, um ato de louvor ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.